Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Uma alegria poder estar compartilhando mais um vídeo aqui com você. Mas o vídeo de hoje ele vai partir de três situações. A primeira é de uma realidade que eu vivi com a minha mãe. E eu precisei entender algumas coisas principalmente depois que eu me casei. A segunda foi uma mensagem que eu recebi no direct do Instagram, um rapaz falando sobre questão de... Ele viu um vídeo meu, a esposa dele, na verdade, viu um vídeo meu e mandou para ele. E depois ele veio do direct do meu Instagram fazendo algumas perguntas a partir desse vídeo. E a terceira questão foi uma conversa que eu tive ontem com um rapaz. Então, eu parto do princípio que, assim, olha, quando nós nos casamos, principalmente o homem, a mulher que faz uma escolha por casar, é preciso determinar algumas coisas, entender algumas coisas. Entender que vai precisar fazer alguns rompimentos. E se esses rompimentos não acontecem, você acaba voltando ao estado de filho, de querer viver como filho. E aqui eu não quero dar lição de moral a ninguém, sabe? É uma troca de ideia, é um entendimento que eu tenho da vida, é um entendimento que me traz saúde emocional, me traz responsabilidade, me traz maturidade, me traz sentido para a vida que eu abracei enquanto casado, me traz prioridades, né? Eu preciso priorizar algumas coisas em relação à vida matrimonial. Mas vamos ao primeiro ponto, que é o ponto da minha mãe. Logo que minha mãe logo que os meus pais se separaram, eu vivi uma profunda intimidade com a minha mãe. Uma profunda intimidade no que diz respeito ao coração. Nós começamos a trocar muito. Eu me lembro que eu e minha mãe, nós ficávamos até as madrugadas conversando, ela trazendo as questões dela, eu ouvia. E aquilo ali para mim tinha um sentido e para ela tinha outro. Só que hoje eu consigo fazer essa leitura. Eu não conseguia entender que aquilo ali estava tendo um outro sentido para ela. Ao ponto dela canalizar as energias dela, canalizar as frustrações dela para mim. E eu acredito que inconscientemente ficava aquela coisa assim: aqui é o meu porto seguro. É uma pessoa que nunca vai me abandonar, uma pessoa que nunca vai me deixar. Eu não entendia dessa forma. Eu entendia assim, que eu estava ali ouvindo a minha mãe, contribuindo no processo dela a partir da separação, e que ela não tinha ninguém para poder compartilhar, e eu, como filho, me colocava nessa condição. Só que aquilo ali para mim não era suficiente para eu achar que eu não deveria tocar a minha vida. Eu achava que eu tinha que tocar a minha vida, mesmo assim. Portanto que depois eu saí de casa, fui jogar futebol, e nessa de sair de casa foi um grande baque para ela. Hoje eu faço a leitura de que foi muito importante isso ter acontecido. Por quê? Para que eu começasse a entender quem eu era e que eu ia precisar, depois de tomar uma decisão, por exemplo, de sair de casa para jogar futebol, futuramente eu ia precisar abraçar uma família, abraçar uma esposa, abraçar filhos, porque eu tinha esse desejo de me casar já nessa época. E os grandes rompimentos, eles acontecem à medida em que eu vou fazendo pequenos rompimentos. Então esses pequenos rompimentos, eles foram fundamentais para mim. Só que quando eu me casei, eu fiz eu cortei o cordão umbilical de vez. Por que eu cortei o cordão umbilical de vez? Porque eu fui entendendo que eu sou filho, né? Era filho, mas eu não tinha mais que voltar àquela vida de filho. Voltar àquela dependência de filho. Voltar àquela casa e me comportar como aquele filho que deitava no colo da mamãe, aquele filho que não tinha responsabilidade,
aquele filho que tudo corria para a mãe. Depois que eu entendi isso, eu falei assim, caramba, agora na vida, ao invés de alguém se responsabilizar por mim, sou eu quem vou me responsabilizar por alguém. Por quê? Porque eu estou me casando, eu estou tirando essa menina da casa dela, eu estou tirando essa menina da proteção da família dela. A minha esposa, ela vivia numa condição completamente diferente. Ela era de uma comunidade, ela vivia uma condição integral, dedicada a uma comunidade. Só que ela tem uma família, né? Tem a mãe, tem um irmão. Então, quando nós começamos a namorar, eu fui na casa dela para conversar com a mãe dela, com o irmão dela. O pai dela já era falecido. Fui até essa comunidade, conversei com os superiores dela dessa comunidade, que é a comunidade que hoje nós pertencemos, e fazemos um trabalho belíssimo, né? Que talvez você nem imagine que aconteça isso. Até porque eu não fico trazendo muito isso aqui, até para não confundir muito a cabeça das pessoas. Tem gente que pensa assim, se você faz um trabalho em uma comunidade, um trabalho de evangelização, é como se você não pudesse trabalhar com outra coisa. Então, eu procuro dividir bem as coisas. Por mais que o meu interior vira e mexe, eu trago alguma coisa para você, falo da minha espiritualidade, daquilo que eu vivo, mas eu gosto muito de saber separar as coisas. O fato de ter abraçado essa vida, eu tive que dizer para minha mãe, olha só, eu hoje sou um homem casado. Eu hoje não sou mais aquele menino, por mais que você me olhe assim, mãe. Então, eu tive que ir dizendo para ela, mostrando com a vida, com palavras, que eu já não era mais aquele menino que ela achava que eu era. Aí a ficha dela, conforme a ficha dela foi caindo, talvez tenha sido muito difícil para ela. E eu reconheço essa dificuldade, porque para a mãe, principalmente para a mãe de menino, a mulher, olhar para o filho homem e saber que esse filho não é mais dela, esse filho não está mais com ela não tem mais posse desse filho, ela não tem mais controle desse filho, é um grande baque, principalmente se é uma mãe ciumenta, se é uma mãe dedicada. E o ciúme aqui não leve para o lado pejorativo ou pelo lado ruim, mas se ela é uma mãe dedicada, que cuida do filho. Tem mães que inconscientemente ela cria o filho para ela quer que o filho fique, principalmente se tratando do filho homem, ela quer que o filho fique o tempo todo com ela, protegendo. Ela educa o filho para ela não educa o filho para se casar, não educa o filho para o mundo, não educa o filho para enfrentar as realidades duras do mundo. E o homem, ele precisa encarar a vida, ele precisa entender que ele vai ter que proteger, prover, auxiliar, cuidar, prover materialmente, prover emocionalmente, prover fisicamente. E isso, se o homem que se casa, ele não entende isso e não faz esse rompimento, vira e mexe, o que ele faz? Se ele tem um problema com a esposa, ele volta para a casa da mãe e procura a mãe. Se ele tem um problema com o filho, ele recorre à mãe, pede à mãe para cuidar. Se a esposa dele está com algum problema, ele não vai ele não procura resolver, ele chama a mãe dele. Sabe aquele hábito que a gente sempre teve de quando eu era assim, né? Quando eu era menor, eu estava batendo um futebol na rua com os meus amigos, eu gritava assim, mãe, no portão. Aí ela apareceu e falou assim, não, só para saber se você tá aí. Ou seja, às vezes a gente fica nesse grito de mãe, como se o nosso porto seguro fosse a nossa mãe. Na verdade, quando éramos pequenos, ela era o nosso porto seguro. Só que hoje eu me casei. Eu liguei essa chave e falei assim, não, eu não tenho que pedir mais coisas da minha mãe. Eu não tenho que ficar procurando a minha mãe. Eu não tenho que ficar gritando mais a minha mãe. Hoje, alguém me grita que são os meus filhos. Hoje, existe uma necessidade dos meus filhos para comigo. Hoje, existe uma necessidade da minha esposa para comigo. Se eu ficar ainda procurando a minha mãe,
eu não vou conseguir fazer esse rompimento, eu não vou conseguir fazer essa transição, eu não vou conseguir assumir para valer o meu casamento e amadurecer como homem. Então eu vivi isso com a minha mãe e hoje eu me encontro interiormente muito mais livre quanto a isso, porque eu fiz uma opção de vida, eu fiz uma escolha de vida. E tem aquela frase, cada escolha, uma renúncia. Não tem como a gente abraçar a duas vidas, a vida de pai, de marido e a vida de filho. E aí, o que acontece? Eu fui e disse para minha mãe, olha mãe, eu vou precisar sim me dedicar, me decepcionar, me frustrar, me machucar alguém, né, que acaba toda relação interpessoal, ela faz você ferir e ser ferido. E eu falei assim, independente disso, eu não vou voltar atrás. E até hoje eu estou nessa dedicação. Às vezes até alguns parentes meus falam assim, você está sumido. Eu sempre explico, eu estou sumido por quê? Porque eu estou me dedicando à minha família. Vira e mexe eu apareço, tá? Não estou falando que eu fique isolado do mundo, não é isso. Mas hoje a minha prioridade, minha esposa, nossos 3 filhos. Por quê? Porque eu escolhi isso. Eu me casei. E o me casar, eu já tinha em mente que eu ia precisar tomar decisões que iriam impactar a vida de pessoas que me amam. E que eu amo também. Só que eu que preciso tomar consciência de que eu fiz uma escolha. Esse foi o primeiro ponto. Depois que eu fiz essa transição, foi importante para o meu amadurecimento no casamento e pela escolha que eu fiz de me casar. Se tratando dessa mensagem que eu recebi no rapaz no direct, eu falava exatamente sobre isso no vídeo. Um vídeo curto, eu falava assim que o homem, depois que ele casa, ele precisa abandonar a vida de menino e assumir uma vida de homem. Ele precisa abandonar a vida de filho e assumir a vida de esposo. Só que o que esse casal está vivendo, né? Essa moça com esse rapaz, essa moça que viu o vídeo mandou para o marido dela. E esse marido veio no meu direct conversar comigo para saber o que ele deveria fazer. O que ela estava alegando? Que ele não tinha feito essa transição ainda. Como eu já tinha tido essa experiência com a minha mãe, já tinha caído no meu coração, na minha mente, a decisão que eu precisava tomar depois que eu me casei, eu tinha bagagem para poder falar para ele de coisas que eu vivi. E aí ele trouxe exatamente essa realidade. Cara, eu estou vivendo um pouco desse dilema. Eu me casei, eu tenho filho, mas eu ainda vou muito para casa da minha mãe e minha esposa está reclamando. Quando tem alguma coisa, eu vou direto para casa da minha mãe e minha esposa está reclamando. O que você acha que eu devo fazer? Eu falei assim, aí eu contei para ele a minha história. Eu falei assim, rapaz, você está me trazendo uma realidade que eu já vivi. E que eu vou dizer para você os frutos que eu colhi pessoalmente, de amadurecimento, diante das escolhas que eu fiz. Se eu me casei, eu tirei uma pessoa da casa dela, eu assumi essa pessoa, eu preciso me dedicar a ela. Sabe por quê? Sabe qual que é na minha cabeça passa, na minha mentalidade passa? De que quando a minha mãe se casou, quando o meu pai se casou, eles saíram da casa deles, foi a mesma coisa. Imagine, a minha avó por parte de pai e o meu avô por parte de pai sentiram a saída do meu pai. A minha avó por parte de mãe e o meu avô por parte de mãe sentiram a saída da minha mãe. Ou seja, esse ciclo, ele sempre vai acontecer. A minha mãe, ela era muito grudada com o meu avô materno. Então, meio que ela sabia o que era um filho ser próximo ao seu pai. Por quê? Porque a minha mãe era próxima, muito próxima do meu avô. Ela sempre me contou muita história do meu avô. Então, esse rompimento da vida dos meus pais, ele precisou acontecer quando eles se casaram.
Na minha vida não vai ser diferente. Por que hoje eu já trabalho a minha cabeça? Porque tendo 3 filhos, eu vou perder os meus filhos. Entenda, os meus filhos, eles vão fazer escolhas na vida deles. Se eu não tiver amadurecido para viver essas coisas, eu vou sofrer. Se a minha mãe, talvez ela não tenha se preparado. E eu fui contando essa história para esse rapaz. Aí ele falou assim, isso ainda para mim é muito difícil. Eu falei, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você tiver em mente, enquanto você estiver dizendo isso para você que é muito difícil, enquanto você estiver indo na casa da sua mãe, enquanto você tem um problema, você vai para lá. Às vezes não tem nada, você tá lá. Você quer estar lá, você acha que vai salvar a sua família. Enquanto você fizer isso, você não vai estar inteiro na sua família que você assumiu o seu casamento. Você não vai estar inteiro com a sua mãe. Vai gerar conflito no coração da sua mãe. Vai gerar conflito no coração da sua esposa. Por quê? Porque você está indeciso. Você ainda não se resolveu interiormente ao ponto de entender que você hoje está casado e a sua mãe, o seu pai, eles se tornaram meio que os seus parentes. E a sua esposa e os seus filhos se tornaram a sua família. Isso não significa que você tenha que negligenciar caso eles precisem de alguma coisa e você possa ajudar. Mas a prioridade é a sua esposa. Porque veja, eu não sei como que você se casou, não sei se você se casou dentro de uma condição ali religiosa, se vocês creem em Deus, mas vamos botar que vocês não tenham feito nada disso, mas vocês assumiram um ao outro. O fato de assumirem um ao outro, você deixou coisas para trás, deixou amizade, deixou o seu quartinho de solteiro, deixou de viver individualmente para viver coletivamente com a sua esposa e seus filhos, deixou de pensar só em si para pensar nela, deixou de trabalhar só para si para trabalhar para ela, para eles. Então, se você não entender isso, a hora que você tiver passar uma dificuldade financeira, uma dificuldade emocional, uma dificuldade qualquer, você vai lá procurar a sua mãe. Você vai lá procurar o seu pai, você vai querer voltar lá para sua casa. E isso não te faz romper nem amadurecer. Por que eu pude dizer isso para ele? Porque eu vivi isso. E ele falou assim, rapaz, você está trazendo uma coisa que é a verdade, mas eu ainda não sei viver dessa maneira e eu vou precisar fazer alguns rompimentos e dar alguns passos para que eu possa melhorar esse aspecto, porque senão eu vou acabar com o meu casamento. Muitos casamentos acabam por causa disso, por conta do homem ou da mulher não ter feito uma virada de chave e ainda permanecer na condição de filhos. A terceira ideia aqui é de uma conversa que eu tive com um rapaz ontem, sobre essa dificuldade, por exemplo, com irmãos, dificuldade com mãe. A gente conversava sobre essa questão das vezes, os problemas familiares, sabe? Isso é uma coisa que é preciso pensar, né? Os problemas familiares que nós temos, às vezes a sua mãe tem problema com seu irmão ele é imaturo, você tem um irmão que de repente você está casado, e você tem um irmão que é imaturo, que é infantil, que dá trabalho para sua mãe, sempre deu trabalho para sua mãe, você se casou, você vive a sua vida, mas você contribui de alguma maneira com a sua família, e se alguma coisa dá errado com aquele irmão, os seus familiares te culpam, seus familiares dizem porque se você se virou, você se deu bem na vida, você tem que fazer também com que o seu irmão ou a sua irmã se dê bem na vida também, sendo que seu irmão ou sua irmã está fazendo escolha diferente da sua, e às vezes você carrega um sentimento de culpa por causa disso. E a gente conversava sobre isso, eu falava assim para ele, cara, hoje eu entendo que eu não tenho culpa nenhuma em relação às escolhas dos meus irmãos, das minhas irmãs, né? Eu tenho 2 irmãs, eu não tenho culpa nenhuma diante das escolhas delas. Eu posso contribuir naquilo que é possível, só que o meu pai pode falar alguma coisa, né? Os meus parentes podem falar alguma coisa, só que a responsabilidade da vida deles não é minha. A
A minha responsabilidade é com a minha vida. E se eu posso ajudar em alguma coisa, eu vou ajudar. Ah, você é frio. Ah, você é indiferente à sua família. Ah, você não reconhece a sua família. Lógico que eu reconheço. Lógico que eu amo a minha família. Lógico que eu amo as minhas irmãs. É óbvio que eu amo. É óbvio que eu tenho contato com elas. Eu ligo para elas com frequência. Nós nos falamos com frequência. Mas eu não tenho como assumir a vida das minhas irmãs. Eu não tenho como nem assumir a vida do meu pai nem da minha mãe. Minha mãe hoje está falecida. Mas eu não tenho como assumir a vida de ninguém. Por quê? Porque hoje eu tenho outras responsabilidades. Hoje eu tenho outras necessidades. Hoje eu entendi que eu fiz uma escolha pela minha família. Eu não consigo, não existe. É quase que impossível eu conseguir assumir várias famílias. É igual o cara que é casado e que assume outras famílias. Uma hora ou outra vai pesar para ele, ou uma hora ou outra ele não vai conseguir dar conta, uma hora ou outra ele vai dar um mole. Por quê? Porque é difícil administrar tudo isso. Né? Então, o teor dessa conversa aqui é para que a gente entenda que depois que você se casa, você tem que fazer um rompimento. Depois que você se casa, você precisa entender as escolhas que você fez. Depois que você se casa, não tem como você querer voltar para a casa dos seus pais para que eles resolvam os seus problemas, para que eles resolvam os seus pepinos. O sentido de um homem casado é um. O sentido de um homem solteiro é outro. O sentido de um homem que tem filhos, que é casado, tem filhos, ele hoje precisa entender que é ele quem vai se dedicar à esposa e aos filhos. O sentido do homem que é solteiro, ele não tem alguém para se dedicar. Muito pelo contrário. Ele tem, hoje talvez, a mãe e o pai dele para se dedicarem por ele. Tem aqueles filhos que, e isso aqui é uma coisa importante, tem aqueles filhos que o fato de viverem sempre debaixo de uma realidade emocional dos pais, não saem de casa porque se sentem culpados se saírem de casa e acontecer alguma coisa com os pais. Porque os pais sempre falaram assim para ele, olha, ou para ela, olha, o que será de mim sem você? Você vai nos deixar? E se acontecer alguma coisa com a gente? Nós fizemos tudo por você, você vai deixar a gente? Ah, eu não acredito que você vai fazer isso. Aí tem mães que criam confusão com as noras, ou confusão com os filhos para atingir as noras, para que esse filho ou essa filha não saiam dali porque ela quer ter posse do filho. Isso hoje é algo muito duro. Mas se você não tiver um amadurecimento, se você não amadurecer, se você não fortalecer suas convicções, se você não entender essa transição, você nunca vai sair de casa. Você nunca vai amadurecer. Amadurecer espiritualmente, amadurecer afetivamente, amadurecer psicologicamente. Quando eu digo isso, eu digo com muita clareza e tranquilidade, porque não é abandonar o seu pai, a sua mãe, não é abandonar os seus irmãos, não é abandonar os seus tios, seus primos, não é isso. Não é se isolar e achar que a sua família não presta, não é isso. É você entender que você hoje fez uma transição, é uma nova vida que você está vivendo, sem negligenciar as suas origens, mas que tem coisas que você precisa priorizar. Isso traz uma maturidade, sabe? Uma maturidade fora do comum. Quando você consegue viver assim, você tem uma liberdade para abraçar o seu casamento, para entender quem você era quando era filho e quem você é hoje. Assumir o seu papel de marido, de pai, para aqueles que são casados. Para aqueles que não são casados, se você vai casar, já começa a pensar. Se você pensa em casar, já começa a pensar isso. Porque você vai precisar ter uma nova postura e assumir essa postura diante da sua própria vida. E eu me recordo aqui que tem aqueles que ainda têm vínculo de trabalho, de empresa com os pais, né? Com a família.
Às vezes a sua família te exige porque, não, você tem que assumir aqui a família. Essa mulher que você se casou está tirando você da gente. Cara, não é que você não vai se dedicar à empresa da sua família, né? Mas você vai precisar deixar claro para eles que a sua esposa ela é importante. Sua vida de casado ela é importante. Você vai trabalhar e se dedicar à família, à empresa, mas você vai também trabalhar e se dedicar à sua família. A responsabilidade, principalmente nós homens, a responsabilidade é nossa. Somos nós que estamos tirando essas mulheres de casa que talvez os pais estariam lá cuidando muito melhor do que nós, e nós precisamos nos dedicar a essas pessoas que foram confiadas a nós, e nós fizemos a escolha também de confiar a nossa vida a elas, de dedicar uma vida a essas pessoas. Isso vai trazer muito sentido. Pelo menos trouxe para mim. E eu vejo a vida assim. Eu olho para essa questão do casamento assim. Eu olho para essa questão da família assim. Me dou super bem com meu pai. Me dou super bem com as minhas irmãs. Me dou super bem com os meus tios, meus primos. Mas hoje, graças a Deus, hoje isso está muito claro para eles. Por quê? Porque eu fui colocando os limites em cada situação. Eu fui me dizendo em cada situação. Eu fui dizendo para eles e mostrando com a vida que a minha família é muito importante para mim e eu não abro mão disso. Obrigado pela tua presença aqui, por ter me escutado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dessa conversa, de uma coisa, né, sincera, fui bem sincero aqui de fatos, deixa aqui seu comentário, deixa a sua dúvida. Pô, se inscreva aí no canal, se inscreva mesmo. Gostaria muito que você que está vendo aqui pela primeira vez, você que tem visto direto, mas não se inscreveu aqui ainda, se inscrevesse. É importante, sim, é importante para o canal, é importante para as realidades do YouTube. Então eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui com um amigo seu, alguém que você tem contato e sabe que de repente está vendo alguma realidade de coisas que eu compartilho aqui. E eu do fundo do meu coração espero poder contribuir muito mesmo, contribuir muito. Eu abracei uma missão de vida e quero muito contribuir com as pessoas, então estou aqui me dedicando. Agora, eu vou dizer para você, são 2h12 da manhã, né? Minha esposa está dormindo, meus filhos estão dormindo, e eu estou nesse momento aqui podendo compartilhar isso com você. Então, fique com essa mensagem. Um grande abraço para você. Deixe seu comentário aqui se você quiser tirar alguma dúvida. E tamo junto. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.